Olá, eu sou a Marione e vou apresentar o segundo artigo da aula 10. O título do artigo é Por que as organizações em rede falham? Esse artigo foi publicado no Journal of Business and Industrial Marketing 2020 pelas autoras Annalisa Tunicini e Michela Marchiori. Annalisa é PhD em Economia Empresarial pelo Departamento de Estudos Empresariais da Universidade de Uppsala, na Suécia, e hoje é professora em Milão. Michela Marchiori é professora no Departamento de Estudos de Negócios da Universidade de Roma Tre, também na Itália. Este artigo examina as falhas para determinar por que as organizações em rede encontram problemas e não alcançam seus objetivos e as expectativas de criação de valor coletivo. Pesquisas sobre redes estratégicas e relações entre empresas abordam principalmente a estrutura e a dinâmica das redes de negócios e as condições sob as quais essas redes podem se desenvolver e gerar valor. Também, alguns pesquisadores examinaram os problemas que surgem nas relações de interação entre empresas para entender como e de onde surgem problemas, bem como seus impactos na rede. Contudo, a maioria dos estudos se concentra na dinâmica negativa das relações diádicas, com poucos estudos sendo conduzidos no nível da rede ou especificamente no tópico falha de redes. Diante desse cenário, as autoras identificaram duas perguntas de pesquisa, sendo elas: quais fatores impedem uma rede de alcançar os resultados esperados? Podemos visualizar diferentes questões-chave que afetam negativamente o funcionamento da rede em seus diferentes estágios de desenvolvimento? As autoras identificaram dois objetivos de pesquisa: examinar as falhas de rede e as principais razões pelas quais as organizações em rede se tornam infrutíferas e fracassam em seus objetivos e expectativas de criação de valor coletivo, e contribuir para uma melhor compreensão dos motivos pelos quais as organizações em rede encontram problemas em sua dinâmica que as impedem de alcançar os resultados esperados. Com relação ao método de pesquisa, foi utilizada a revisão de literatura, que considerou artigos publicados no período de 1995 a 2016, nos campos da psicologia social, sociologia e gestão. Foram selecionados 18 artigos que contribuíram para a definição das variáveis de pesquisa, utilizados bancos de dados Scopus, Google Scholar e IBSCO. Com relação à survey, foram utilizados contratos de redes que foram criadas de acordo com as estruturas legais definidas pelo Ministério do Desenvolvimento da Itália, redes iniciadas entre 2011 e 2015 e que foram formadas por mais de 4 empresas. Foram identificados, então, 189 contratos de redes que participaram da pesquisa, tendo 24 respondentes, depois de 2 recalls, o que representou uma taxa de resposta de 13%. As pesquisadoras utilizaram o Google Forms como ferramenta e a survey teve duração de 2 meses. Revisão da literatura. As autoras identificaram 5 variáveis que explicam o surgimento de problemas nas redes. A primeira, individuais, que são características dos atores das redes, como déficit de competência e comportamento oportunista. Também os autores Moretti e Zirpoli, 2016, consideram duas dimensões relacionadas ao papel do indivíduo: o enquadramento, como cada ator enfrenta dificuldades e encontra a melhor forma de resolução de problemas, e mobilização, que trata do processo em que os atores convergem para uma visão compartilhada e geram coalizões. A segunda, estruturais, que estão relacionadas às posições das empresas, à densidade da rede e à escolha dos links na rede. Características como densidade, coesão e presença ou ausência de aberturas estruturais podem estar ligadas ao baixo desempenho da rede. A terceira, legitimidade. Ullmann e Provan, 2000, consideraram o processo de construção da legitimidade como crítico, pois a rede deve ser concebida como uma forma organizacional e reconhecida e aceita dentro e fora da rede. A legitimidade é uma percepção generalizada de que as ações e comportamentos, bem como toda a estrutura da rede,
são apropriados e desejados, garantindo assim credibilidade. A quarta variável é a interação, que está relacionada aos riscos existentes nas interações que podem evoluir negativamente em toda a rede. A indeterminação dos limites da rede pode conectar os atores a interconexões indesejadas e condições de exclusividade na interação podem limitar o acesso a novas oportunidades. Também, o desalinhamento entre as estratégias individuais e coletivas pode gerar problemas nas interações. A quinta variável é a governança. Um risco relacionado à falta de mecanismos compartilhados para inibir o oportunismo e sustentar o desenvolvimento da confiança entre os membros. Alguns autores identificaram a ausência de um orquestrador de rede como um fator crítico, sem o qual a rede corre o risco de falhar ou ser ineficiente na criação e entrega de valor. Também concluíram que a falta de representatividade de um orquestrador de rede capaz de inibir o oportunismo, difundir informações e moderar processos também leva à falha da rede. Discussão e resultados. Na tabela 3 é apresentado o status das redes respondentes, que no total foram 24. Dessas, 6 foram consideradas ativas, com atividades em andamento, 11 inativas, que não possuem atividades em andamento, mas os atores possuem vontade de cooperar, e 7 bloqueadas, que não possuem atividades em andamento e iriam romper com o programa. Na tabela 4 é apresentada a tipologia dos objetivos esperados. Verifica-se que as redes ativas mostraram uma variedade de objetivos, pois ficaram focadas em 4, com 50% cada, sendo eles: ir para mercados internacionais, atividades conjuntas de promoção e vendas, desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e integração de algumas fases de produção. As redes inativas ficaram focadas em atividades conjuntas de promoção e vendas, 63,6%, e expandir a gama de produtos, 36,3%, ou seja, procuraram usar a colaboração para posicionar a empresa no mercado. As redes bloqueadas focaram em 2 objetivos, 57,1% desenvolvimento de projetos de P&D e 42,8% atividades conjuntas de promoção e vendas. Essas diferenças entre os dois tipos de redes bloqueadas mais focadas em projetos de P&D e redes inativas mais focadas nas metas de marketing serão úteis para identificar como as variáveis afetam o funcionamento das redes que veremos a seguir. A tabela 7 apresenta as variáveis e itens-chave que impactam negativamente o desenvolvimento das redes. Os resultados foram construídos calculando a média e a mediana, essas últimas entre parênteses, dos valores de uma escala de 1 a 5 declarados pelos entrevistados para cada um dos itens referentes a 5 variáveis. A tabela indica quais itens têm maior impacto nas redes inativas versus as redes bloqueadas, pois as autoras distinguem entre essas variáveis os itens específicos que criam problemas que impedem o estágio de iniciação das redes frente àqueles que geram problemas durante o estágio de desenvolvimento. Utilizaram as respostas das redes ativas para comparar as diferentes variáveis examinadas. Redes ativas mostram valores de itens mais baixos do que as outras redes, e esta é a primeira evidência de um melhor estado de saúde. Como a tabela destaca, no caso de redes inativas e bloqueadas, o papel mais importante é desempenhado pelas variáveis individuais, estruturais, de interação e governança. As variáveis de legitimidade não desempenham um papel relevante na determinação de problemas para o sucesso da rede. Ao considerar as variáveis individuais, a falta de uma atitude coletiva percebida pelos atores pode explicar problemas encontrados na fase inicial da rede. Nas redes bloqueadas e inativas, a dificuldade de prever os resultados econômicos da rede foi percebida como um item problemático. As diferenças nas características dos parceiros foram variáveis estruturais que criam dificuldades, principalmente para as redes bloqueadas, sendo um obstáculo à cooperação.
Com relação às variáveis de interação, no caso de redes bloqueadas, os itens mais relevantes foram a falta de participação ativa dos parceiros e a ausência de qualquer troca antes do início da rede de cooperação. Nas redes inativas, que já passaram da fase inicial e atingiram alguns objetivos, essas variáveis não foram significativas. Com relação às variáveis de governança, as redes adotaram a coordenação e controle, definida pelos autores Provon e Keynes como participante ou compartilhada, que é uma forma mais flexível e adaptável, pois dá autonomia para que as organizações envolvidas se governem, tomando todas as decisões e gerenciando as atividades da rede sem a presença de uma entidade administrativa. As redes bloqueadas declararam dificuldade na coordenação das atividades, se utilizavam de algumas reuniões consideradas não contínuas, mas, em geral, a ausência de um gerente de rede não foi percebida como um problema. Verifica-se que as redes ativas não declararam dificuldade para atingir os objetivos esperados e abandonar a mentalidade individualista dos parceiros. Foi evidenciado que diferenças culturais, tecnológicas e gerenciais entre os parceiros podem impedir interações. A mudança de uma rede para o estágio de desenvolvimento exige um promotor externo capaz de provar retornos econômicos efetivos da rede e manter as empresas alinhadas aos seus novos objetivos compartilhados. A análise indicou que as variáveis de legitimidade externa, definidas como falta de apoio por grupos constituintes de recursos externos, não parecem relevantes e o apoio financeiro do governo não foi considerado uma condição relevante para a continuação da rede. Considerando as variáveis de governança, um ator externo, independente de qualquer uma das empresas participantes, é considerado o melhor mecanismo de coordenação para sincronizar e orientar as empresas em sua expansão conjunta. Conclusões. O estudo contribuiu para um melhor entendimento de por que as redes encontram problemas em suas dinâmicas e, portanto, não conseguem alcançar os resultados esperados. As variáveis discutidas na literatura como principais determinantes da falha na rede foram analisadas e discutidas na pesquisa empírica, bem como foram identificadas questões-chave que afetam o funcionamento da rede. A pesquisa empírica demonstrou que os itens que afetam a rede diferem entre redes bloqueadas e inativas. A organização em redes será um critério essencial de sucesso para as empresas enfrentarem os desafios que precisam de uma estratégia de negócios mais flexível e rápida. Implicações teóricas e gerenciais. A análise foi útil para destacar os diferentes impactos que as principais questões-chave tiveram nos dois tipos de redes, inativas e bloqueadas. Os resultados da análise foram conectados às metas que motivaram o estabelecimento das redes. Os resultados da pesquisa podem ser úteis para empresas que decidam iniciar uma rede estratégica através de um contrato de rede e de acordo com a estrutura da lei italiana. Também para formuladores de políticas que promovem, financiam e monitoram o desenvolvimento de colaborações entre empresas por meio de redes de negócios. Limitações e sugestões de pesquisas futuras. Pesquisa realizada na Itália, com um número limitado de respostas ao questionário. Logo, a análise se baseou em dados de apenas alguns entrevistados. As premissas de redes problemáticas devem ser validadas por especificações adicionais para capturar variáveis mais sofisticadas e explicar o estágio do ciclo de vida da rede. Os entrevistados foram selecionados devido ao seu papel, o que lhes permite ter uma visão geral e abrangente da rede, do seu histórico e das metas esperadas. Essa pesquisa pode ser considerada como uma etapa preliminar para investigações mais aprofundadas sobre a definição do status da rede e do papel desempenhado por algumas variáveis, por exemplo, variáveis estruturais e de governança. E, por fim, apresentamos questões para discussão. Obrigada.